Boa noite, estimado irmão, estimada irmã. Uma enorme satisfação em poder mais uma vez estar aqui presentes com vocês para uma reunião aqui na comunidade Paz de Cristo de Uruguaiana. Hoje é dia da reunião das áreas de ação. Essa é uma reunião que acontece sempre na primeira quarta-feira de cada mês, onde nós falamos a respeito das áreas que nós atuamos como igreja, como comunidade. Nossa comunidade Paz de Cristo de Uruguaiana, ela procura, alcançando assim os dons e os talentos das pessoas, se reunir em torno da adoração, do serviço, do testemunho, do ensino e da comunhão. E aí então, uma vez por mês, nós nos reunimos aqui para poder estudar a palavra de Deus, fortalecer a nossa fé e depois também procurar buscar estratégias para que cada pessoa possa usar o seu dom em cada área ou em alguma área específica. Então, uma boa noite a vocês que estão aí participando conosco. Se vocês quiserem dar um retorno aí com respeito ao som, para ver se está chegando ok, né? Nós agradecemos por isso também. Tá bom, gente? Eu vou iniciar hoje com vocês, eu convido vocês a utilizarem o cancioneiro Louvai ao Senhor, e nós iremos cantar um primeiro hino, o hino número 128 do cancioneiro. Hino número 128 do cancioneiro Louvai ao Senhor. Vamos juntos? Centelha só, um grande fogo faz, queimando ao redor e a todos calor traz. O amor de Deus assim é, se você quiser sentir um grande amor sem fim, você vai transmitir. Primavera é a mais linda e verde estação, as aves a cantar e a flor que surge do botão. O amor de Deus assim é, se você quiser sentir um grande amor sem fim, você vai transmitir. Quero que você conheça a felicidade igual a que encontrei, que é a realidade. Do alto da montanha ao mundo vou falar que encontrei Jesus Senhor. Eu quero transmitir. Mais uma vez, uma boa noite a todos os irmãos. A paz de Cristo a cada um de vocês, né? Ao nosso irmão Renato, compadre, uma boa noite, seja bem-vindo. Também a senhora Maria Helena Miller Fim, seja bem-vindo, uma boa noite. A Karine, uma boa noite, já deu um retorno ali, disse que o som está chegando beleza.
Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja conosco e nos abençoe nesta noite. Meus amados irmãos, na última reunião, a primeira quarta-feira do mês de junho, aliás, do mês de maio, não, de junho mesmo, nós nos reunimos aqui e nós falamos a respeito tentamos identificar características da vida atual que acabam atrapalhando na nossa organização do tempo. Nós vivemos vidas atormentadas, vidas de corre-corre, fazendo às vezes malabarismo para tentarmos chegar a tempo em vários compromissos nos quais nós temos. Entretanto, no meio de tudo isso, ainda Jesus ele nos convida: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. E por que ele nos convida? Porque ele sabe como nós nos sentimos. Ele se deparou com as mesmas pressões que nós passamos quando ele esteve aqui. Então Jesus prometeu compartilhar a nossa carga e nos dar a paz nos momentos mais complicados de nossas vidas. Neste encontro de hoje, das áreas de ação, da adoração, do serviço, do testemunho, do ensino, da comunhão, nós queremos examinar quais são as prioridades de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria de perguntar para vocês que estão aí em suas casas, comentem aí qual é a prioridade da sua vida, Quais têm sido, sejam sinceros, no dia a dia de vocês, quais têm sido as suas prioridades? Família, trabalho, estudo, Coloquem, por favor, aí para que a gente possa ter também uma conversa aqui online com vocês também, Nós aprenderemos no estudo de hoje, eu vou dar algumas sugestões para ver como é que nós possamos fixar prioridades da perspectiva de Deus na nossa vida, tá? A primeira coisa, enquanto vocês estão escrevendo aí, colocando, uma boa noite para o Pedro, Neves Silva, para a dona Sônia Keiler e para a dona Lendina Milling, que está aí participando conosco. Eu gostaria de que vocês fizessem a seguinte tentativa da imaginação nesse instante. Procure imaginar que você esteja num programa de TV, vamos chamar este programa de câmera indiscreta, pode ser assim, Aí simule, pense, imagine que foi durante essa semana que passou. E durante essa semana que você passou, onde você esteve, essa câmera buscou estar filmando a sua vida. A semana passada toda. Agora pense nessa semana que passou, Se tivesse essa câmera te filmando nesse programa, o que os espectadores viriam? O que eles diriam da sua vida com respeito às suas prioridades? Quais foram as suas prioridades nessa semana que passou? Procure pensar, O que consumiu parte do seu tempo? Ou um tempo importante para você? Será que foi o trabalho? Será que foi o estudo? Pense também naquele momento que você desperdiçou o seu tempo. O momento que o tempo não serviu para nada, talvez você perdeu bastante tempo, desperdiçou bastante tempo na internet, nas redes sociais. Estou dando algum exemplo. O que você realizou também durante essa semana, e imagina aqueles telespectadores vendo essa atividade na sua semana. O que você, durante a semana, embora não tivesse tempo, ainda assim conseguiu realizar? Já parou para pensar? Imagine, Que sensações você tem quando vocês pensam a respeito do tempo, das prioridades que vocês dão
no seu dia a dia? Eu fiz todas essas perguntas para que a gente pudesse fazer com que a nossa mente comece a pensar e analisar sobre como nós damos prioridades para certas coisas. Vocês conhecem aquele ditado que diz assim, é a roda que range que recebe a graxa? É um ditado bem legal, né? Que se diz respeito às carroças, né? Quando elas estão andando e tem uma das rodas que estão rangendo, e é ali que a gente vai colocar graxa, né? De alguma forma, esse conceito simples, ele soa verdadeiro no nosso dia a dia, se nós começarmos a analisar como é que foi a nossa semana. Nós deveríamos ver quais são as nossas prioridades, mas o que é mais importante para mim, o que eu vou colocar em primeiro lugar, só que quando de repente nós estamos tentando fazer isso, me vem uma notificação do WhatsApp, ou eu tenho, para quem tem filho, tem que correr para poder ver o que as crianças estão fazendo, talvez comece a chorar, ou para quem tem um chefe, quem trabalha com alguém superior, ele vai correr atrás daquilo de um prazo que o seu chefe lhe deu para determinada tarefa. Nós tendemos a, então, lubrificar essas coisas, colocar graxa nessas coisas, resolver essas coisas, né? E acabamos tomando conta da minha vida, da nossa vida, de tal forma que a gente esquece algumas prioridades importantes, né? É muito fácil esquecer que na nossa vida tudo precisa de graxa. Várias rodas precisam de atenção para que não se estrague. Eu vou dar um exemplo de duas pessoas. João. João é um jovem profissional, trabalhador. Ele é casado, tem duas crianças pequenas ainda. Ele mora num bairro de classe média alta. A competição, então, para acumular bens materiais é grande entre tanto os familiares como também com os seus vizinhos. Ele percebeu que o seu vizinho próximo tinha construído uma piscina, né, no ano que tinha passado. Essa semana, João percebeu que na garagem do seu vizinho tinha um carro novo. Aí o João, ele sentiu que precisava estar no mesmo nível dos seus vizinhos. Por isso, ele assumiu um trabalho a mais horas de serviço, mais tempo ocupado lá no escritório. E com o resultado, ele estava vendo cada vez menos a sua família. Raramente eles podiam estar juntos. Né? A única vez que ele estava em casa, assim, já chegava mais tarde, jantava e acabava adormecendo na frente da televisão. Esse é um exemplo. Qual que era o problema se nós formos utilizar aquele ditado, né? É a roda que range que recebe a graxa. Qual que era a roda que estava rangendo na vida do João? Claro, o problema dele é que ele estava querendo acumular bens materiais. Esse era o problema dele e ele estava dando atenção para isso. Por outro lado, a sua vida familiar estava com problemas. Outro exemplo, Suzana. Suzana era uma professora em uma escola, né? Além de lecionar naquele colégio, que aliás era um colégio cristão também, ela se ocupava treinando um time de futebol feminino. Administrava na igreja a escola dominical. O seu marido apoia o seu trabalho na escola, na igreja, mas ele se preocupa com a quantidade de tempo que a sua esposa está dedicando àquilo. Devido às suas muitas responsabilidades, dos seus muitos compromissos, muitas vezes ela chegava em casa só lá pelas 9 da noite. A família, as crianças já não tinham tanto contato com ela, era um corre-corre. Muitas vezes de manhã acordavam apenas para comer alguma coisa
rapidinho e já sair para suas tarefas, ou à noite comendo só algo que foi esquentado, não tinha tempo para conversar. Susana, ela começou a perceber que ela só passava tempo e dava tempo para as crianças no colégio, porque as crianças estudavam no colégio que ela trabalhava. Vejam só, tantas tarefas e muitas delas envolvidas com Deus, né? Ela estava ocupada com outras coisas. Agora eu fico pensando assim, qual que é a roda que estava rangendo? Qual que era o problema que precisava colocar graxa? Era a sua vida super atarefada. Ah, mas ela trabalhava na igreja, mas não estava faltando alguma coisa? Meus amados irmãos, a gente tem que cuidar para dar prioridade para aquilo que realmente é importante. E nesse estudo bíblico aqui de hoje, das áreas de ação, a gente vai ver que os dons que nós temos, tudo que somos, nós também podemos utilizar de maneira sábia, de maneira correta, dando prioridade para aquilo que realmente é importante, coisa que às vezes nós não fazemos. Tá? Antes de nós continuarmos, eu vou convidar vocês para cantar mais um hino, né? Eu dou aqui uma boa noite para a Lucinéia Kister, a Carmen Schreiber, Glaci Bors, Ruth Valk, a Leandro Mangold. Uma boa noite, pastor. Seja bem-vindo à nossa live aqui também, das áreas de ação da igreja. Né? Vamos cantar o hino número 82 do cancioneiro Louvai ao Senhor. Assim nós louvamos ao nosso Deus, tá bom? Andam procurando a razão de viver, neste mundo mal querem paz receber, seguem seus caminhos pensando achar algo que pra vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, mas perdão e amor só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus. Como tudo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me falou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode me dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, mas perdão e amor só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Muito bem. Vamos fazer uma pequena oração nesse instante? Nós oramos ao Senhor. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, graças e louvor te damos porque nos deste a oportunidade de hoje estarmos nos reunindo com as áreas de ação nesta live, onde temos a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Nós estamos querendo hoje aprender contigo, Senhor, a respeito das prioridades que nós podemos ter em nossas vidas, conforme a Tua perspectiva, Senhor. Ajuda-nos e abençoa-nos para que os textos bíblicos que agora iremos abrir possam, através do Santo Espírito, fortalecer a nossa fé e iluminar os nossos caminhos. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, né? Uma boa noite, então, ao pastor Elmar Regauer, que está aí participando conosco também, a dona Eliana Brick, né? Leonardo Rivaldi, lá de Quaraí, nossos irmãos, né? Sejam bem-vindos aí ao nosso momento de estudo da palavra. Pois bem, meus amados irmãos, nós estamos falando sobre prioridades, né? E Deus fala claramente em sua palavra sobre a nossa principal prioridade. Vamos começar por aí. Eu vou abrir o texto de Êxodo, no capítulo 18, no Êxodo capítulo 20, versículos 1, 2 e 3, e eu vou ler assim para vocês. Deus falou, e foi isto o que ele disse: Meu povo,
eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Aqui é bastante fácil a gente poder compreender quem deve ser a prioridade de nossas vidas. E realmente o texto é claro ao dizer, é o primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus e não terás outros deuses diante de mim. E também é fácil a gente se enganar um pouco no nosso dia a dia. Porque pensamos que talvez porque eu não oro para uma estátua, talvez porque eu não adoro outros deuses, eu estou colocando Deus em primeiro lugar. Mas aí quando eu começo a pensar no meu dia a dia, nas prioridades do meu dia a dia, e a nossa casa, o nosso carro, as posses que nós temos, às vezes essas coisas se tornam ou não se tornam mais importantes do que Deus. Pare, pense, analise. Que tal o nosso trabalho? O nosso desejo de progredir? A nossa necessidade de estarmos controlados financeiramente? Como os exemplos que eu dei anteriormente. Quais têm sido as nossas prioridades? As nossas prioridades revelam o quanto nós colocamos Deus em primeiro lugar ou não. Como as minhas prioridades revelam se eu tenho ou não tenho Deus, conforme o primeiro mandamento diz, acima de outras coisas. Quando nós esquecemos de incluir Deus nas minhas prioridades, em tudo aquilo que eu faço, buscar Ele em primeiro lugar. Se a gente parar para pensar sobre as nossas prioridades, a gente começa a analisar várias coisas. Por exemplo, né, se Deus deveria vir em primeiro lugar, o que nós achamos que deveria vir então em segundo, em terceiro, em quarto lugar e assim por diante? Se nós damos tanta importância para outras coisas como família, como trabalho, como lazer e assim por diante. Deus, ele revela na sua palavra de uma maneira muito clara a vontade de ele ser o número 1 em nossas vidas. Tendo isso claro, aí nós temos que continuar buscando mais prioridades. Quais seriam as próximas? Eu vou pedir para que vocês abram em suas casas e possam acompanhar mais outros 2 textos bíblicos. Vou buscar primeiro no Novo Testamento um texto de Efésios, no capítulo 5, versículos 25 até o versículo 33. Estou falando bem devagarzinho para dar tempo de vocês abrirem em suas casas e acompanharem comigo. Efésios, no capítulo 5, versículos 25 a 33. Eu vou pedir para que vocês, ao prestarem atenção neste texto e no outro que eu já vou falar para vocês também, vocês procurarem sublinhar, anotar, né, ou pensar durante a leitura deste texto no que esse texto significa para você. E marque, né, faça um círculo, alguma coisa, nas palavras que indicam importância, indicam prioridade na vida de vocês. Tá bom? Efésios, no capítulo 5, versículos 25 a 33, assim está escrito. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com a água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito.
O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo, como dizem as Escrituras Sagradas. É por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com a sua esposa e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. E cada esposa deve respeitar o seu marido. Esse é o primeiro texto. Eu sublinhei aqui, aliás, marquei, vou deixar vocês olharem aqui, todo o texto, fiz uma marcação na minha Bíblia aqui. E de maneira especial, o versículo 25, onde está escrito ali assim, marido, ame a sua esposa. Amor pela esposa. E depois lá embaixo, cada esposa deve respeitar o seu marido, versículo 33, amor e respeito. Isso demanda prioridades. Nós acabamos de ver no texto bíblico anterior, de Êxodo, no capítulo 20, que Deus colocou que em primeiro lugar você deve ter Ele, Deus, o nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo como prioridade. E agora nós estamos vendo aqui que Deus coloca outra prioridade para nós, o relacionamento com o cônjuge. Quer ver mais um agora? Abram em suas Bíblias o próximo texto, depois a gente faz alguns comentários a respeito disso aqui também, né? Deuteronômio, agora no Antigo Testamento, capítulo 11, Deuteronômio no capítulo 11, versículos 18 e 19. Conseguiram achar em suas Bíblias? Vamos lá. Deuteronômio no capítulo 11, nos versículos 18 e 19, diz assim: lembrem desses mandamentos e os guardem no seu coração. Amarrem essas leis nos braços, na testa, para que não as esqueçam e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Assim está escrito em Êxodo 11, 18 e 19. E esse texto bíblico, meus amados irmãos, da mesma forma como eu falei para vocês observarem ele antes ali e marcar alguma coisa que mostra e demanda prioridade em sua vida, no texto de Efésios fala sobre amor e respeito para com o cônjuge, o marido para com a esposa e a esposa para com o marido. Agora, nós estamos falando sobre filhos aqui. Eu sublinhei aqui na minha Bíblia, né, eu posso mostrar para vocês de novo, está marcadinho ali assim, e dando destaque ainda no versículo 18 ali, quando está escrito assim, que é para a gente guardar as leis no nosso coração. Aí, o que é para fazer? Por que isso? Ter ela à mão, amarre nos braços, colo na testa, para não esquecer. Palavra de Deus. Não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Prioridade. Cuidar, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. No texto de Efésios a gente aprende que a gente tem que dar prioridade para a nossa esposa, ou a mulher para o seu marido. Cuidar do cônjuge. E agora está falando que é tão importante quanto ter no nosso coração ensinar para os nossos filhos. E eu sublinhei uma outra palavra, ele diz ali, repitam essas leis em casa e fora dela, ter esse contato com a palavra sempre, constantemente, em casa. Isso aqui me faz lembrar da casa do meu avô, lá no Espírito Santo, né, meu finado avô. Lá morava ele, a avó, a tia Zulmira e a Vaninha. Você chegava pela casa, você olhava
pelas paredes tinha versículo bíblico pendurado ali. Né? Quando você chega numa casa cristã e você vê um texto bíblico pendurado, até naquela eu e minha casa serviremos ao Senhor, ou um quadro da Santa Ceia, ou algum versículo que está por ali, é nesse sentido de ter contato com a palavra para que ela faça a diferença na sua vida. Então, meus amados irmãos, essas frases que eu sublinhei aqui, para mim, me mostram prioridades em nossa vida. No texto bíblico, lá do Antigo Testamento, nos mandamentos, o Senhor Deus pediu para que colocássemos ele, aliás, pediu não, mandou, porque é mandamento, que a gente colocasse ele em primeiro lugar. E agora, nesses dois textos, tanto o de Efésios como o Deuteronômio, nós vemos aqui Deus falando que nós temos que ter como prioridade a esposa, o cônjuge, o marido e depois os filhos, ou seja, a família. Antes eu perguntei, né, Deus em primeiro lugar, quais seriam as nossas próximas prioridades? Esposa, marido, filhos, depois. Agora também nós podemos nos perguntar mais. Nós perguntamos como o estabelecimento dessas prioridades terão ou não consequências terrenas para nós? Ou será que terá consequências eternas também? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Deus espera que a gente dê importância para Ele em primeiro lugar, buscando Ele, porque isso tem consequência para a minha salvação eterna. E dar prioridade para conectar Deus com a esposa, com os filhos, para ter também consequência eterna. Porque ao termos esse contato com Deus, acontece fortalecimento, aumento do nosso relacionamento com Deus, na família, que é fortalecido nossa fé. E a gente sabe que a gente é salvo pela fé em Cristo Jesus. Então a fé é igual salvação. Fé em Cristo Jesus. Né? O que pode acontecer se essas prioridades acabarem saindo da ordem que Deus quer? Né? Se outra prioridade entrar, por exemplo, trabalho, amigos, recreação, nós mesmos, aliás, nós muito fazemos isso, colocando às vezes o trabalho no lugar de Deus, o trabalho no lugar da esposa, o trabalho no lugar dos filhos, das crianças, ou o lazer, ou o estudo. A gente é mestre em fazer isso. Quais as consequências, o que pode acontecer se a gente continuar neste erro, nesse pecado, de tirar Deus do seu lugar e depois tirar também a família e os filhos? Nós podemos... isso é pecado, né? E se a gente não se arrepender, a gente não recebe o perdão, né? Mas nós, ao desleixar dessa prioridade de nossa vida, nós estamos desleixando do mais importante, que é garantir o céu, a vida eterna. Nós podemos perder os filhos. Sabe, a gente se preocupa tanto com os filhos, mas a gente esquece de colocar Deus na vida deles. E aí a gente vai perder eles eternamente por causa disso. Jesus morreu porque nós, seres humanos, somos assim, pecadores. Muitas vezes a gente troca, a gente confunde as nossas prioridades. Nem sempre nós colocamos o Senhor em primeiro lugar. Colocamos o nosso trabalho à frente do nosso cônjuge. Amamos mais o trabalho do que a nossa mulher e filhos, ou o estudo mais do que a mulher e filhos, marido e filhos, né? Por causa da vida e morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós temos perdão quando arrependidos nos chegamos diante de Deus dessa forma. Né? Quando nós temos perdão completo de nossos pecados. E a gente recebe, então, força para poder viver uma vida completa, uma vida em abundância. Vida que reflete a prioridade que nós estabelecemos para nós quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, busque colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Essa é a prioridade. E aí depois coloque sua esposa, seu marido, seus filhos depois. Coloque Deus
em primeiro lugar na vida deles também. Isso faz toda a diferença. Meus amados irmãos, só para vocês terem uma ideia, na revista Focus, On the Family, de setembro de 1994, o psiquiatra David Larson, ele examinou os dados que envolvem a religião, a saúde, o casamento, e ele descobriu algumas coisas interessantes, né? Descobriu que mais de 90% dos estudos apoiam a visão de que a religião beneficia a saúde mental. Botar Deus em primeiro lugar, olha aí, ó. Ajuda aqui, ó. A saúde mental. E o pesquisador, o cientista, né, o psiquiatra Larson também relatou que as pessoas que vão à igreja, mesmo que somente uma vez por mês, aumentam a sua chance de permanecer casados. Olha aí, numa sociedade como a nossa hoje, que o casamento está cada vez mais descartável. Mais adiante, ele declarou que estudos científicos mostram que pessoas religiosas têm menos riscos de doenças cardíacas. O meu pai começou entrou aí agora, olha só, né? Para assistir conosco, teve doença cardíaca com ele também, né? Olha, nós como cristãos, frequentando a igreja, a gente tem menos chance. Entrou ali também a Sirlene, o Geraldo estava com um probleminha também ali, né? Igreja faz diferença. E se recuperam mais rapidamente de queimaduras, de fraturas no quadril, tem pressão sanguínea menor e ficam mais fora dos hospitais do que os não religiosos. Isso impressiona, vocês não ficaram surpresos com um tipo de pesquisa dessa? Eu não fiquei. Sabe por quê, gente? Eu não fiquei porque a descoberta de que a igreja faz uma diferença total, que Deus faz uma diferença total na vida das pessoas, não nos deveriam surpreender devido ao texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Eu nem vou abrir na Bíblia, a gente já sabe isso aqui de cabeça. O que está escrito lá? E essa é a nossa maior prioridade. Buscai, pois, em primeiro lugar, não em segundo, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente põe em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Embora saibamos quais deveriam ser as nossas prioridades, não é fácil colocá-las na ordem correta. Na realidade, por nós mesmos, isso não é possível. Por essa razão é que Deus enviou Jesus. E tem a palavra de 1 João capítulo 1, versículo 9, que a gente repete na liturgia, na hora da confissão de pecados, na liturgia na igreja, durante o culto, que fala, então, o que nós precisamos fazer quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar. Lá está escrito, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós temos em Cristo o perdão dos pecados. E com o seu perdão vem o poder, a força para fixarmos em nossas vidas as prioridades de maneira correta. Existem estratégias práticas que podem nos ajudar nisso, mas em primeiro lugar buscando a Deus. E aí no corre-corre do dia da gente, existem também outras coisas que a gente pode fazer para que, aquele exemplo que eu dei no começo, né, para que as engrenagens de nossas rodas não enferrujem, para que a gente sempre tenha graxa no andar da nossa vida, que pode fazer com que eu não fique indiferente e não esqueça que Deus está em primeiro lugar, né? Que as prioridades que Deus estabeleceu para a nossa vida. Eu vou deixar aqui com vocês algumas dicas, rapidamente, né? Eu só vou ler as corridas, né? E vou dizer assim para vocês, tentem implementar, pelo menos dessas aí, prestem atenção, não vou repetir muito, vou falar meio que rápido, pelo menos 5 delas, durante esse próximo mês, se alguém quiser comentar no próximo estudo das áreas que vai acontecer na primeira quarta do próximo mês. Vejamos,
Tente implementar isso daí. E veja quantas bênçãos que Deus, através do colocar Ele em primeiro lugar, vai nos garantir. Divida as grandes tarefas em unidades menores. Se você tem uma coisa muito grande para fazer, divida ela em etapas. Fixe prazos e cumpra essas coisas. Divida as suas metas com alguém que deseja ajudá-lo a ser responsável sozinho. Às vezes a gente demora mais, quando tem alguém junto, melhor. Recompense você mesmo por completar uma tarefa. Use uma programação criativa, fixe hora específica para as tarefas, programe hora específica para a sua agenda para Deus. Programe o seu encontro com Deus. Programe para suas prioridades, Deus. E também para o seu cônjuge, para a sua família. Isso a gente deixa muito a desejar. Trabalhe duro lá no seu emprego, mas deixe o trabalho no escritório, lá na oficina, onde quer que você trabalhe. Trabalhe os problemas pequenos para que eles não se tornem montanhas. Não confie na memória, anote os compromissos. Assim como as arrumadeiras, biblioteca, supermercado, anote tudo. Use como prática a prevenção dos seus eletrodomésticos, porque uma hora eles vão estragar, então não deixe que estragam tudo juntos. Não adie para mais tarde tudo que você pode fazer hoje, faça. Planeje à frente, sempre que possível. Relaxe os seus padrões, nem tudo precisa ser perfeito. Diga não a projetos extras que vão fazer compromissos sociais, convites que ameaçam a sua prioridade de colocar Deus em primeiro lugar, de colocar a sua família em segundo e as suas crianças em terceiro. Organize o espaço da sua casa, do seu trabalho. Levará menos tempo para poder completar as tarefas se você não precisar gastar tempo procurando as coisas que você precisa para aquilo. Coloque e não tire Deus da prioridade da sua vida. Coloque e não tire em segundo a sua esposa, em terceiro os seus filhos, aí depois organize o resto. Tá bom? Tente, dessas dicas que eu dei para vocês hoje aqui, pelo menos umas 5 delas para administrar o seu tempo. No fim da semana, revise como é que foi. Faça de conta que teve uma câmera te filmando. Veja se foi eficaz ou não. Conte as suas bênçãos. Para cada coisa que saiu errado, provavelmente tem 10, 50 ou 100 bênçãos que saiu certo. Seja positivo e veja o quanto Deus fez na sua vida, pois você o colocou em primeiro lugar, buscou, pois Ele o seu reino e a sua justiça. E quantas coisas Deus acrescentou. Lembre-se, você é um filho, você é uma filha, perdoados e redimidos por Deus. Cada novo dia é um presente para usar para a glória de Deus. Se você falhou, e vocês vão falhar, todos nós falhamos. Nós somos pecadores. Arrependam-se de sua falha. Lavem-se no perdão de Jesus. E comece de novo, fortificado pelo amor que Cristo tem por você. Jesus está ao seu lado para ser a sua companhia, o seu amigo, o seu guia. Amém. Eu convido vocês para orarem nesse instante, pedindo que Deus nos abençoe com o seu Santo Espírito para que a gente coloque Ele como prioridade em nossas vidas. Na oração de hoje eu vou incluir um pedido da Elisiane, que aqui está participando conosco, pela Dona Verônica. Dona Verônica é uma das membros assim, mais idosas que nós temos aqui na nossa comunidade. Ela está internada na UTI da Santa Casa. Nós oramos por ela, pedindo que o Senhor Deus sempre continue abençoando. Ficamos sabendo que ela teve uma melhora. Nós vamos orar, eu sei que Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Oramos por todos vocês, pelas suas famílias, na certeza que Deus, Ele
vai abençoar vocês também em suas prioridades. Vamos orar? Querido Senhor, amado Pai Celestial, graças e louvor te damos por mais um dia de vida. Neste dia nós passamos por muitas coisas, como temos passado toda semana, o mês que passou, mas nós podemos a cada manhã, a cada início de mês, olhar para trás e ver como valeu a pena colocar a Ti em primeiro lugar, buscar ao Senhor e o seu reino, na certeza de que as demais coisas nos foram acrescentadas. Problemas aconteceram, dificuldades também, tudo fruto dos nossos pecados. No entanto, nós tivemos e temos a certeza de que Tu estiveste e está ao nosso lado todos os dias, em todos os momentos, pois és onipresente e todo-poderoso em nossa vida. Nós colocamos, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos. Abençoe a cada pessoa que está participando conosco neste estudo agora. Abençoe as nossas famílias. Abençoe a nossa igreja, a nossa comunidade aqui de Uruguaiana, de Alegrete, de Quaraí, de Manuel Viana, de todo o nosso distrito pioneiro aqui na região do Rio Grande do Sul e do Brasil. Bondoso Deus, pedimos que abençoe nossas famílias com a proteção e ajuda diária, com o pão de cada dia. Abençoe, Senhor, em especial nós te pedimos pela Dona Verônica, que neste momento de enfermidade, de luta, Tu possas, ao lado dela, segundo o seu tempo e vontade, dar o restabelecimento. Que seja sempre feita a Tua vontade, Senhor. Abençoe também as nossas áreas de ação aqui da igreja. Abençoe, Senhor, cada membro para que, ao buscar Deus em primeiro lugar, possa colocar os seus dons ao serviço do Senhor. Ajude-nos, Senhor, Deus, a mais e mais Te amarmos e buscar sempre o Teu reino e a Tua justiça. Assim, Senhor, nós oramos, em nome e por amor de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador amado. Amém. Bom, meus amados irmãos, uma boa noite aqui para o seu Luiz Friedrich, que vem chegando aqui, a dona Luceni Sticker, Leane Sticker Vart também, né? Aos demais irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nessa noite. Alguns comentários que eu ainda gostaria de fazer, né? Eu fiz no início, talvez alguém não esteve aí, mas eu pode escutar agora. A nossa comunidade ela é dividida em departamentos, em áreas de ação. Nós temos a área de adoração, de serviço, de testemunho, de ensino, de comunhão. Olhando os dons que as pessoas têm e utilizando esses dons ao serviço do Senhor. Você quer participar de alguma dessas áreas ou de mais áreas, de mais departamentos? Entre em contato conosco. Nós estamos aqui para poder, junto com vocês, buscarmos os dons e separarmos para você uma forma que você pode servir a Deus aqui na comunidade Paz de Cristo de Uruguaiana. Nós somos uma família, numa família é assim que funciona. Nós, não é assim, um varre, outro passa o pano, outro lava a louça, cada um tem o seu serviço, todos ajudam, e assim fica muito mais fácil. Também, no serviço cristão aqui de nossa comunidade, nós queremos fazer assim, como um corpo, com diversos, como o apóstolo Paulo já disse, né? Diversas partes, todas muito importantes para o serviço do Senhor. Nós esperamos que vocês participem conosco, entrem em contato com a gente. E eu gostaria de fazer um pedido especial. A gente orou hoje, na nossa oração incluímos a dona Verônica, e sabem que nós temos a oportunidade aqui na nossa comunidade, o departamento de comunhão teve a ideia e lançou o desafio de colocarmos os nomes dos membros todos aqui em papeizinhos
E a cada início de mês nós estamos distribuindo esses nomes entre os membros. Então, se você quer orar por alguém, provavelmente alguém está orando por você. Se você quer orar por alguém, fale comigo. Eu mando um papelzinho com o nome de alguém, tá bom? É algum membro para que você possa orar por aquela pessoa. Ah, mas pastor, eu não conheço. Olha que baita oportunidade. Pergunte então, pastor, mas quem que é essa pessoa? Esse irmão na fé, porque nós estamos unidos numa mesma fé, numa mesma esperança, em Cristo Jesus, para a salvação eterna. Então, ore por aquela pessoa. Aí eu vou falar, alguns dias alguém me perguntou, né, quem que é essa moça aqui? Aí eu falei, essa aqui é a neta da Dona Maria Helena. Aí quem que é esse daqui? Ah, esse aqui é professor lá da Unipampa. Né? Quem é esse aqui? Ah, esse aqui é aquele senhor que senta sempre ali na... E assim a gente vai estreitando, é uma forma da gente estreitar os nossos laços de comunhão em nossa comunidade. Outro pedido, todos os dias às 10 horas da noite, o departamento de células de nossa comunidade se reúne, cada uma em suas casas. Olha que lindo, olha que bonito. Cada uma em suas casas, às 10 horas da noite se unem em oração. Oram pela igreja, pelos enlutados, por alguém, pela pandemia agora que acabe, né? Enfim, uma oportunidade ímpar de você se unir com os irmãos e irmãs na fé em oração. Então, toda noite você pode fazer isso em casa, tá? Separe aquele momento, ore. Se você quiser ler a palavra de Deus, ótimo. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Eu desejo que o Senhor Deus os abençoe, guarde, proteja e ampare. E até uma próxima. Boa noite.